Eu não sei quantos minutos vai ficar esse vídeo, eu vou ficar sabendo só no final da edição, né? Mas por eu ter lido pouco, eu acho que não vai ficar um vídeo tão grande assim, né? Então, no vídeo de hoje, eu vou destrinchar para vocês o apêndice 2D, 2E e o capítulo 6, tá ok? Mas, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Oi, eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. E antes que venha me perguntar, ai Mark, você leu pouco, por que você não está gostando do livro? Você vai abandonar o livro também? Tipo, calma, jovem padawan, calma. Só porque desses dias pra cá, né, mais precisamente essa última semana, eu tive uns probleminhas que eu chamo de... Eu até criei uma sigla aqui, quer ver? O PCVA. Problemas chatos de vida adulta. E que assim... me ocuparam muita mente, me ocuparam muita cabeça, eu não consegui ler praticamente nada nessa última semana, né? Na verdade, essa última semana não, nesse mês todo. Se eu não me engano, eu devo ter lido o quê? Uma HQ só até hoje, sabe? Então assim, falei, não vou me brigar, não tô com cabeça, prefiro só trazer aqui pro Destrinchando justamente o que eu consegui ler de um modo bem... não, de um modo bem, como que eu posso colocar? Profundo, né? Trazendo os sentimentos, as questões da leitura, questões do texto também, né? Que esse livro tem essa questão, do que só acumular coisa e falar de modo raso, tá ok? Então, é pura e exclusivamente por causa disso. Creio eu que agora meio que tá assim, né? O que eu pude resolver, eu resolvi. O que eu não pude resolver, eu mandei, né? Então, creio eu que numa próxima atualização eu consiga trazer bastante informação. Não sei, vai depender do livro também, né? Mas creio eu que no próximo eu trago mais conteúdo, tá ok? Então, como eu disse, esse Destrinchando provavelmente vai ser um Destrinchando mais curto, porém, contudo, entretanto, todavia, creio que não tão pouco assim. Vocês vão entender um pouco mais nos próximos minutos, quando eu falar principalmente do segundo apêndice, tá ok? Então, vamos começar. Bora! Então, para contextualizar vocês do porquê desses apêndices, eu tenho que voltar um pouquinho ali no finalzinho do capítulo 5. Que vocês, quem está acompanhando os vídeos aqui do canal, né, sobre todos os capítulos que eu já li até então de Casa de Folha, vai lembrar que eu falei a respeito das notas de rodapé, né? Sendo que numa dessas notas de rodapé, justamente na penúltima página do capítulo 5, ele traz uma nota de rodapé sobre os apêndices 2D e 2E, que a própria editora recomenda que a gente dê uma pausa ali no capítulo 5, leia esses dois apêndices, depois volte para o capítulo 6. Então eu pensei, bom, se tem aqui alguma justificativa mais pra frente da história, deve ter, né? Alguma, sei lá, elucidação de personagem deve ter. Ou será que não? Até então só se falava que eram apêndices da vida do Johnny. Então eu falei, bom, já que o Johnny é um personagem importante na nossa história, deixa eu ler esses apêndices. E começa mais ou menos assim. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, o primeiro apêndice, o apêndice 2D. Deixa eu pegar aqui, que eu marquei com uma página que eu comprei da editora. Ele chama Obituário, tá? Ele tem um monte de partes censuradas aqui e tal, como é descrito aqui, né? A pedido do Sr. Trurham, que é o sobrenome do Johnny, omitimos o último nome de seu pai, bem como diversos outros detalhes. Então aqui, ó, vou tentar mostrar aqui para vocês. Tem aqui, né, 2D, e aqui tem o obituário do pai dele. Nesse obituário a gente só consegue descobrir que o pai dele era um piloto, né, piloto de testes ou um piloto, né, de avião que morreu de... não se fala do que ele morreu, na verdade, né? Se fala que ele morreu que... ah, sim, não lembrei.
É falado que ele começou a ter problema de saúde, né? E foi bem próximo ali dele renovar o... chama brevet? Acho que é isso mesmo, não é? É brevet, isso. Brevet dele de piloto. E como ele estava com problemas de saúde, foi suspenso, né, por 6 meses. Só que não chegou a passar disso. O pai dele faleceu por causas naturais. E o próximo que a gente tem já é o 2E, que nesse 2E eu fiquei assim, antes de ir pro 2E eu fiquei pensando assim, bom, o pai do Johnny morreu, beleza, ficou, né, ele sendo criado pela mãe e possivelmente por um padrasto, né. Até então, quando eu terminei de ler o obituário, eu li ele 2 vezes para poder entender bem essa questão, né, porque tem essas partes censuradas que nem eu falei. Então, pensei assim, então será que o 2 é de relatos de violência, de um possível padrasto, alguma coisa assim? Só que não. O 2 é escrito assim, as cartas do Instituto Tree Act Walestow, não sei. É um desejo do Sr. Truham tornar conhecimento o fato de que, embora alguns nomes aqui estão sendo excluídos, muitos foram alterados. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo? São só descrito que são cartas. E uma informação importante. Aqui pelo texto do lado, vocês já conseguem ver que existe uma certa fonte no livro. As cartas, eu vou discorrer mais para frente sobre elas, a fonte da carta é totalmente diferente. Então, por mais que sejam... Eu agora não lembro quantas cartas foram, na verdade eu não cheguei a anotar. Eu notei que foram 60 páginas de cartas. A fonte já é diferente. Olha, vou tentar segurar aqui e mostrar para vocês na câmera. Olha, o texto tá assim, né? E a fonte da carta é assim, ó. É bem diferente. E já aqui, nessa primeira carta, a gente já descobre, deixa eu só marcar aqui, porque depois tem mais informação para mostrar para vocês sobre o livro. Já nessa primeira carta, a gente já descobre que é da mãe dele, mãe do Johnny, mandando cartas para ele, e que a princípio a mãe dele foi internada. Quando eu li essa primeira carta, eu pensei, bom, a mãe dele passou mal, ou a mãe dele ficou doida, né, depois da morte do marido e tal, não suportou a morte do marido e foi internado numa clínica psiquiátrica. E por isso o filho foi para adoção, certo? Porque nessa primeira carta ela fala dele estar indo para uma casa de adoção, que ela espera que ele seja bem acolhido e tudo mais. Já na segunda carta, que aparece embaixo dessa imagem que eu mostrei para vocês, né, aqui no vídeo, ele já está numa segunda casa de adoção. Então vai ser assim. E como as cartas têm datas, né? Não tem muito tempo entre uma carta e outra. Então eu falei assim, gente, o que aconteceu? E eu sei lá, porra. Então, assim, seguindo a ordem cronológica, né? Daqui pra frente eu vou falar pra vocês muita questão de idade. Porque nessa primeira carta não falava mais ou menos a idade do Johnny. É falado, se eu não me engano, na terceira ou quarta carta. Que aí eu consegui estipular mais ou menos uma data de nascimento para ele, né? Um ano, pelo menos, de nascimento. Para poder me situar de acordo com as datas, com os anos, para ser mais exato, das cartas. Então eu descobri que nessa primeira carta o Johnny tinha 10 anos e que nessa outra carta, onde é falado que ele tem 11 anos, que daí eu deduzi que na anterior ele tinha 10 anos, ele já estava na terceira casa de adoção, que ele tinha fugido dessa casa de adoção, que ele com 11 anos ficou 3 dias fugido num parque, né, se brigado num parque, estava comendo comida enlatada e tal. Por algum motivo ele não queria ficar naquela casa. Por quê? Não sei. Muitas das coisas que ficou em aberto sobre essas cartas, sobre o que estava acontecendo, é porque são todas cartas da mãe para o filho. Não tem nenhuma carta do Johnny, pelo menos não mostra no livro, né? Uma carta do Johnny para ela. É sempre dela para ele, de informações que ela ficou sabendo através do diretor da clínica, né? Na verdade eles chamam de instituto, do instituto onde ela está internada. Então é sempre a carta da mãe para o filho, da mãe para o filho, tá ok? Tá bom.
E nessa de ter essas cartas e tal, uma coisa que me pegou muito, que eu lembro que eu pontuei bastante, é que é o seguinte, a mãe vai escrevendo, né, cartas pro filho e tal, e ele vai, infelizmente, ele vai pulando, né, de tanto em tantos meses, ele vai indo para outros abrigos, né, outras casas de adoção. Chega ao ponto, se eu não me engano, deixa eu até ver aqui que eu coloquei, ó. Não, ainda não. Ele tá eu conotei aqui que ele tá numa parte em que a mãe tá numa parte em que o diretor fala pra ela diminuir a frequência de cartas, porque realmente, pelas datas ali, a gente via que ele não dava 1 mês ou 2 meses, ela já estava escrevendo um monte de carta pra ele. E ela tem um instinto, ela mostra nessas cartas um instinto de mãe, de querer proteger o filho, de querer sair ali da clínica o mais rápido que ela puder, para poder reaver a guarda do filho, né, e criar o próprio filho, de proteger o filho. Então eu senti por várias cartas, né, eu senti esse apego da mãe para com o filho. Então, criei aí a ideia de que realmente ela foi para o instituto por conta da perda do marido, eu não sei se seria não suportar, mas por justamente não suportar, por ter tido um surto depois da morte do marido, sabe? Então, eu fui seguindo nessa linha de raciocínio aí. E aí a gente tem, deixa eu até ver aqui. Ah, tá. Agora sim, é que ele já tem uma parte aqui que eu anotei, que ele estava no 5º abrigo, e nessa aqui eu acho que ele ainda estava com 11 anos de idade, no 5º abrigo já. Isso, tipo, 2 anos depois que ela começou a mandar carta pra ele e tal. E que como é que fala? Não é o pai adotivo não, gente, como é que é? O guardião dele chegou a bater nele, né? Ele devia ter alguma atitude rebelde, alguma coisa assim, né? Lembrando sempre que as cartas são da mãe pro filho, então eu não tenho essas informações de como ele era, certo? E ela fica doida, sabe? Doida assim, não literalmente, mas ela fica assim, dá aquele mais força ainda para o instinto de mãe, de querer pegar o cara, de matar o cara, de descer porrada no cara, que não sei o que. E ela escreve também pro filho ser forte, para ele não fugir da escola, para ele aprender, para ele ser um homem de sucesso, que não sei o que. Mas tem ali aquela questão da mãe proteger o filho. E com 12 anos, por isso que eu tô falando de datas, só com 12 anos que o Johnny escreve a primeira carta dele para a mãe, e aí ela aflora novamente a mãe amorosa, a mãe carinhosa, a mãe protetora. Ela se explode de felicidade nessa parte. Que lindo, cara! E com 13 anos, o Johnny faz a primeira visita dele para a mãe, né, no instituto, o que nas cartas que ela escreve depois dessa visita dele, eu até escrevi uma observação como eu tô falando para vocês, né? Eu tô fazendo uso desses post-its transparentes. Não sei se a câmera vai pegar direito. Não vai pegar direito, a câmera vai parecer que é branco. Mas é post-it transparente, para justamente não rasurar o livro. E eu lembro que nesse post-it que eu coloquei, eu fiz uma observação de que é o seguinte: ele visitou a mãe, beleza, ficou lá um dia inteiro com ela e tal. Mas depois disso, quando ela vai escrevendo mais cartas para ele, passa-se meses e ele não escreveu mais nenhuma carta para ela. Ele não mandou uma mensagem para ela, ele não a visitou de novo. Então eu pensei assim, será que ele viu alguma coisa ou ela teve alguma atitude com ele ali que assustou ele e que por isso ele não quer mais ver a mãe? Não sei. Me perdi aqui, desculpe. Depois dele não visitar ela mais, não mandar mais cartas para ela e tal, ela começa a ter uns leves surtos psicóticos. Então ela começa a falar, né, nas cartas de que há um novo diretor, que esse novo diretor está confiscando as cartas dela, e aí ela procura os outros funcionários do instituto para poder conseguir enviar as cartas para o filho e tal. Tem uma parte aqui que, se eu não me engano, deixa eu até ver aqui, ela começa a ter... Eu não entendi isso, né? Como eu disse, as cartas são escritas por ela, então não sei dizer
até onde é surto, até onde é verdade. Mas pelo que eu entendi, das 3, uma. Ou ela parou de tomar os remédios, né, começou a guardar os remédios debaixo da língua, depois cuspir fora. Ou ela começou a ter perda de memória, ou ela começou a ficar com lucidez não, como é que é? Ter alucinações mesmo e ficar estranha, sabe? Porque tem essa questão da mania de perseguição, ela vai piorando o quadro clínico dela a ponto dela escrever umas cartas bem doidas. Eu vou mostrar pra vocês essas cartas bem doidas. Mas antes dela ter esse surto tão forte, ela recebe uma carta do Johnny só com 3 palavras, dizendo: estou no Alasca. Se eu não me engano, nessa idade ele tá com 14 anos. Ele manda uma carta com 14 anos dizendo que tá no Alasca. É isso mesmo. É. Aí ele fala que possivelmente, né, ele devia estar num abrigo lá no Alasca, né, morando lá com alguém no Alasca, porque é citado que ele é expulso da escola. A mãe continua tendo paranoias. Ah, tá. Aí já vem a questão da carta mais doida que eu já vi que essa mulher escreveu. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu só pegar aqui a parte que eu marquei com... Marca a página. Eu esqueci o nome do negócio. É que é o seguinte. Ela começa a falar que ela acha que o diretor está interceptando as cartas dela e que ela vai escrever uma carta para ele com código. Que ele vai ter que meio que decifrar essa carta dela, mas que ele vai entender. E pelo que eu entendi, esse código dela nada mais é do que... Sabe aquele jogo que a gente tem de circular erros para poder entender alguma frase, alguma palavra, né, subliminar? Então, mais ou menos por causa disso. Então, vou mostrar aqui para vocês no livro que... Não sei se vai estar pegando direito na câmera, mas espero que sim. Aqui, ela mostra algumas partes. Tem algumas letras maiúsculas, né, no meio do texto que, pensando bem assim, não faz tanto sentido, né? Vou mostrar aqui para vocês, perto da câmera, ó. Esse... Como é que é? Inormalidade, está vendo o N aqui, ó? Lá em cima, dá pra ver, eu tô conseguindo ver aqui, dá pra ver algumas partezinhas, tá com letra minúscula. Tanto que no final aqui, ó, como vocês podem ver aqui no cantinho, né, eu fui selecionando letra por letra para poder entender o que seria essa frase. Então no final, com todas as letras, né, eu juntei a frase: nas nuvens um rosto, não rastro na turba. O que significa? Não faço a mínima ideia. A mulher tava surtando, gente. Calma aí. E depois disso, né? Você acha que ficou mais tranquilo, ficou mais de boa? Não, ela começou a ter mais surtos. Que tanto que aqui, ó. Eu até coloquei um post-it aqui, ó. Começou a sucumbir à loucura. Olha a escrita a partir dessa parte. Porque realmente... Vou mostrar aqui pra vocês novamente. Olha. Ela começou a escrever assim. Meio que sem sentido. Olha as letras aqui, ó. Bem loucona mesmo, sabe? E por várias cartas ela tá assim. Várias cartas. Ó, tem um Me Perdoa, que ela também escreveu aqui, ó. Olha. Muito doido, ó. E realmente é carta que ela escreveu. Isso aqui foi tudo que ela escreveu. As palavras jogadas, totalmente a esmo, totalmente nada a ver. Só que, no meio desses surtos aqui, por que eu acho sempre importante, por mais que a pessoa tá surtando aqui igual ela, a gente tem que ler, né? Claro, essa parte aqui do Me Perdoa, eu não vou ficar lendo isso tudo aqui de Me Perdoa, né? Por favor. Mas aqui, principalmente nessa parte aqui, onde tem esse texto do Me Perdoa, ela fala de um momento onde ela relata que foi um acidente, por isso que ela tá pedindo Me Perdoa. Pelo que eu entendi, esse acidente que ela fala, é que foi na cozinha, onde com alguma coisa quente, ela estava manipulando ali alguma coisa quente, ela machucou o filho. Eu não lembro qual tipo de... eu sei que o Johnny tem uma cicatriz no rosto, só não lembro se é no queixo ou se é na bochecha. Algum lugar do rosto é assim que ele tem uma cicatriz.
E aqui eu descobri que essa cicatriz foi causada pela mãe dele. Pelo que ela escreve aqui, foi um acidente, tanto que ela escreve várias vezes me perdoa. Porém, na outra página, já do lado, né, quando ela tem... Não vou dizer que é um surto de lucidez. Não, essa parte aqui não é surto de lucidez, não. Ela simplesmente escreve, né? Tô olhando aqui, ela simplesmente escreve. E pelo que eu entendi, essa aqui ficou bem claro pra mim, é que como ela foi parar nesse instituto. Eu descobri que ela não é essa mãe tão amorosa, tão fervorosa assim como eu pensava, não. O que aconteceu? É o seguinte. Em um determinado dia, ela achou que seria bom enforcar e matar o próprio filho. Então, o marido chega na cozinha, vê a esposa enforcando o filho, né? Ela descreve, né, das unhas, dela cravejando as unhas no pescoço do filho dele, né? E que ele foi perdendo, que ele ficou azul, ficou pálido, depois foi ficando azul e tal, e que ele não se debatia, que ele não reclamava, que ele achava que, segundo ela, né, claro, que ela estava fazendo certo, que ele devia sofrer por isso, sabe? Creio eu que ela tá num surto bem pesado nisso daí. E aí que as peças se encaixam, porque aí eu entendi que, na verdade, ela foi parar na clínica psiquiátrica por ter feito isso, que o marido internou ela na clínica psiquiátrica. Então, que ele fez isso antes de morrer e que, na verdade, ela só começou, pelas datas, né? Dá pra perceber que ela só começou a escrever as cartas pro filho depois que o pai morreu. E que é por isso que o filho tá em abrigos e tal. O filho não tava com a mãe passou mal, que não sei o que não. A mãe já estava internada no hospício quando ele já ainda era pequeno, né? Mais ou menos ali na faixa dos 6, 7 anos, quando ela foi internada no hospício, quando ela tentou matar o filho. O pai dele, ele foi criado pelo pai, o pai faleceu e ele foi indo de coisa por coisa, e aí que a mãe começou a escrever cartas para ele. Por isso que a gente não tem cartas do filho para a mãe. É sempre da mãe para o filho. Porque o filho nunca teve esse contato com a mãe. O primeiro contato que ele teve com a mãe dele tentou matar ele. Nas últimas cartas que tem aqui nesse apêndice, a gente percebe que a mãe dele tem algum momento ali de lucidez. Esses surtos dela psicótico, dessas cartas que eu mostrei para vocês, durou 2 anos. Aí ela fala que ela lembra que ela está internada lá. Já tem há 10 anos que ela está lá internada. Que o novo diretor, na verdade, não é o novo diretor. É o mesmo diretor desde quando ela foi internada, né? E que ela se arrepende... Não, ela não fala que se arrepende, não. Ela, na verdade, ela culpa essas atitudes dela pela infância que ela teve. Que ela não teve carinho, que ela não teve amor. Que ela não teve esse apego da mãe. O que não é justificável, mas para nossa história, como eu disse, é mais ou menos assim que funciona. Aí depois a gente tem uma carta desse antigo diretor para o Johnny também, dizendo, olha, a gente já aumentou a medicação da sua mãe, ela não está tendo a evolução no quadro dela, né, infelizmente, mas não tem como a gente aumentar mais a dosagem sem causar riscos para ela. E ele fala, esse diretor, né, antigo diretor, ele fala que ele vai estar se aposentando no final de março. É a última carta que a gente tem desse diretor. Passa-se uns meses, março, abril, maio. Porque em maio a mãe dele escreve uma carta para ele, a última carta que ela escreve para ele, dizendo que há um novo diretor, que esse novo diretor avaliou o quadro dela, que ele vê que ela está bem, que ela pode tomar alta e tal. E ela vai falando, olha, vou arrumando as malas aqui e tal, pra você e seu pai virem me buscar e tudo mais. A gente vai fazer isso, que não sei o que, não sei o que lá. Eu falei assim, mas o pai dele morreu. O que tá acontecendo? Eu não tô entendendo. Aí a gente tem uma última carta. A última carta total do apêndice 2
que é do novo diretor comunicando pro Johnny que, pela data, né, ali, um dia antes da mãe dele escrever aquela última carta para ele, né, isso daí foi eu que percebi pela datação das cartas. Ela se matou, enforcada, com um lençol, e, se eu não me engano, ela tinha, deixa eu até confirmar aqui, 59 anos. Nessa data o Johnny tinha 17 anos. E esse novo diretor fala pra ele: olha, a gente lamenta muito a morte da sua mãe, que não sei o que, e comenta com ele a respeito de despesas funerárias. Eu fiquei assim, gente, se o moleque tem com 17 anos, né, até um pouco antes, estava vivendo pra lá e pra cá, tentando ganhar vida, fazendo isso, fazendo aquilo outro, e não conseguiu, você acha que ele vai ter condições de pagar um serviço funerário pra mãe dele? Que caminho sucedeu a isso, não sei, porque o apêndice 2E termina justamente na carta do novo diretor. Meu, tô f***da. Você tem dinheiro, tô f***. E para terminar, eu vou falar aqui bem pouquinho do capítulo 6, até porque o capítulo 6 também é um capítulo curto, é um capítulo exatamente de 6 páginas, e desse capítulo eu só consegui extrair 2 informações importantes. A primeira é que ele começa falando ali do registro na Vidson, né, da casa, e que eu achei um pouco confuso. Eu li umas 2 ou 3 vezes, não entendi muito bem isso, né? Deixa aqui como uma pergunta para os próximos vídeos, a ser respondida nos próximos vídeos, e também na leitura. Mas o que eu percebi é que é o seguinte: a casa não gosta de animais. Isso fica bem claro para mim. Mas de algum modo, pelo que eu entendi, eles têm um gato e um cachorro. O cachorro estava correndo atrás do gato e eles entraram no corredor, nesse corredor sombrio de 6 minutos e pouco, né, de 6:20, eu acho que chama, né? Agora eu esqueci o nome do corredor. Gente, me deu um branco. Mas nesse corredor sombrio, né? Ele entra lá e aparentemente, segundos depois, o gato e o cachorro estão do lado de fora da casa. O gato subiu na árvore e o cachorro tá latindo. Eu fiquei assim, seria o gato e o cachorro dentro da casa realmente o gato e o cachorro real? Ou alguma manifestação da casa e os animais estavam lá do lado de fora? Ou existe alguma saída do corredor, de dentro do corredor, que dá para fora da casa? Deixou aí no ar, deixou aí o mistério, não consegui entender isso. E a outra parte importante que eu marquei é justamente sobre o Johnny, um trecho do Johnny que o Johnny traz pra gente. Que eu coloquei assim, o Johnny vê alguma coisa, ele sente que existe alguma coisa. Ele diz, essa coisa tem fome, é imortal e não vou dizer aparentemente, né? Esse aparentemente é meu, mas ao que tudo indica, essa coisa ocupou, na verdade, o lugar, começou a habitar ali no apartamento do Zampano. E por essa questão de ter fome, ser imortal e tudo mais, os gatos terem sumido, tenho eu aí a ideia, até comecei a arrupiar, de que talvez os gatos tenham sido alimento. Não sei. Termino o vídeo por aqui. Como eu disse, não consegui ler muito. Foi mais essa leitura do obituário, dessas 60 páginas de carta e do capítulo 6. Pretendo voltar a ler ainda hoje. Vou só editar esse vídeo e voltar a ler, nem que seja um pouquinho, né? Um pouquinho. Mas eu tô agora com essas outras perguntas. Vamos ver, principalmente essa questão da casa. Fiquei pensando, os bichos estavam correndo desse outro ser, esse outro ser transita entre as casas. Não sei, cena dos próximos capítulos. Então, eu te convido a me acompanhar aqui no canal, se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho, que assim que eu conseguir, eu tô olhando pro meu calendário ali, que já tô de olho qual vai ser a próxima data de atualização de Casa de Folha. Não vou falar aqui em vídeo, porque pode ser que eu precise alterar ali, mas vai haver mais uma atualização de leitura, mais um Destrinchando Casa de Folhas aqui no canal ainda esse mês, e eu te convido a me acompanhar aqui para poder descobrir um pouco mais, desvendar um pouco mais desses mistérios
nessa casa tão esquisita. Tá ok? Então, eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau, gente. Ela disse isso? Passada. Foi. Gente, não sabia disso não. Foi.